Está começando mais uma edição da coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor doutor Francisco Roberto Caporal. Iniciamos mais um programa Conversas sobre Agroecologia e hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco o professor Romilson Marques Cabral, aqui da nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco. O professor Romilson é professor associado do Departamento de Administração da UFRPE e é professor do curso de bacharelado em Administração. E é um professor super ocupado, pelo jeito, porque ele dá aula em 3 mestrados. Dá aula no mestrado de Administração e Desenvolvimento Rural, dá aula no mestrado de Consumo Cotidiano e Desenvolvimento Social e também no mestrado profissional em Administração Pública. Atualmente, o professor Romilson vem orientando dissertações de mestrado sobre alimentos orgânicos e alimentação saudável. O nosso entrevistado tem vivências pessoais de muito tempo, mais de 40 anos, dentro do tema, dentro das questões que dizem respeito a alimentos saudáveis e integrais. Sobre este tema, tem feito várias palestras em seminários nacionais e internacionais. Portanto, para nós da Rádio Web Agroecologia, é um grande prazer receber aqui conosco o professor Romilson. Tudo bem, Romilson? Tudo bem, professor Caporal. Bem, é um prazer estar aqui com vocês e para mim é uma honra estar com alguém que é aí o Papa da Agroecologia, né? Eu acho que é uma autoridade na América Latina. Eu vi agora ele foi premiado, recebeu um prêmio importante do Congresso Latino-Americano. E é autoridade mundial, já que o Brasil é uma potência em agricultura. Quem domina essa área também se torna uma potência mundial. Muito bem. Não é tanto, mas em todo caso, nós vamos tratar então desse tema de alimentação saudável, de alimentos saudáveis. Nós vamos começar fazendo uma pergunta ao professor Romilson Cabral, dentro dessa linha. Qual tem sido o papel da alimentação para o progresso humano? Bem, professor, esse é um tema bastante longo, né? Aqui vou tentar abreviar um pouco, porque eu vou aqui enveredar pelo que a gente chama problematizar a questão, porque ao invés de entrar diretamente numa definição de um conceito, é bom a gente fazer assim um breve histórico do que significou ou significa a alimentação para o ser humano, porque além de ser uma questão biológica, porque a gente se nutre através da alimentação, porque somos animais, né? Mas tem também uma questão cultural, porque a alimentação, considerando aí que tudo que é cultural seja diferente do que é biológico, então tudo mais que é produzido pelo ser humano é algo cultural. Então, a alimentação se torna as duas coisas. Tem um papel biológico para a nossa constituição pessoal e tem uma questão cultural, que é a questão do próprio desenvolvimento da tecnologia, como é que isso vai afetar o desenvolvimento dos processos nutricionais do homem e fazem com que também traga mudanças no próprio comportamento do ser humano enquanto ser social. Então, a alimentação, desde os primórdios, dos hominídeos, dos primeiros homens, Homo sapiens, até o presente é algo que domina a cena. Ela está presente em nosso cotidiano, nas nossas relações sociais. E aí, se fizermos aqui um breve histórico, nós diríamos que o homem, naturalmente, ao tentar sobreviver, ele vai encontrando diferentes tipos de alimentos, né? Sementes, brotos, raízes, frutos, folhas, legumes, leguminosas e também animais, ovos, carnes, peixes, etc. Então, esse processo todo evolui porque a nossa evolução enquanto seres humanos, ela passa por um processo de tentativa e erro. Então, imagina-se que alguns alimentos foram abandonados por trazerem algum desconforto, alguma doença, algum incômodo, e outros foram incorporados definitivamente e que perduram até o presente.
Então, determinados animais, como patos, por exemplo, aves, em modo geral, peixes, ainda permanecem em nossa cultura atual. De forma que esse é um processo que é de tentativa e erro, e que também surgem as tecnologias. Essas tecnologias vão surgindo para dizer o seguinte, que a relação do homem com a natureza, que nós chamamos de trabalho, é mediado por tecnologia. E o surgimento da tecnologia, ele vem para tentar garantir ao homem um melhor bem-estar, uma necessidade de sobrevivência maior, mas isso também traz um certo progresso social que vai afetar as próprias relações humanas. Por exemplo, os primeiros cercados, né, quando você tenta aí criar animais, domesticar animais, e depois domesticar plantas, que aí surgem os primórdios das ciências, da veterinária, da zootecnia, se quiser chamarmos assim, e da agronomia com relação às plantas, né, decorre já dessa observação do humano. Então nós temos essa vantagem biológica em relação aos outros seres, porque nós somos seres que planejam, que programam, que tentam modificar o próprio habitat, coisa que os outros animais fazem mais por instinto, né? Nós fazemos por instinto também, mas sobretudo por uma certa racionalidade que nos conduz perante a vida. Então, esses processos tecnológicos que vão alterar essas relações terminam trazendo processo de acumulação, e os processos de acumulação afetam as próprias relações entre os homens, porque trazem os princípios da propriedade privada, já que antes era tudo livre, eram bens comuns, né? E aí você traz aí o princípio da propriedade privada, que vai trazer outros sentidos, outros significados à própria existência, que aí vem trazer a questão da segurança, e em seguida o próprio Estado, né? O surgimento do Estado tem essa origem pelo sentido da necessidade de resguardar o direito de propriedade, né? Então, hoje, cada vez mais sofisticado, a ciência jurídica, a ciência do direito, mas, no fundo, é para proteger direitos de propriedade. Aí, considerando a nossa sociedade capitalista, né, onde esses direitos são muito caros a quem os detém, né? Então, são esses hábitos que são modificados pelas tecnologias, né? Porque quando você cria animais já no processo de acumulação, você modifica a própria dieta. Porque quando você vai à caça, você já tem um desprendimento de energia, você corre atrás dos animais, isso traz o exercício, e há uma assimilação dos alimentos de melhor forma quando você vai para exercitar fisicamente o seu corpo. Na medida que você acumula, você deixa ali num cercado, na medida que você traz as plantas domesticadas para junto da sua residência, você traz um certo conforto, um certo aparente bem-estar, que hoje nós, assim, se nós fizermos aí um salto para o presente, potencializado, né, pelas novas tecnologias de logística, distribuição, de transporte, armazenamento, etc., que vai trazer aí uma situação bastante cômoda para o ser humano, porque você tem aí alimentos que chegam na sua casa, hoje você tem entrega, né? A logística hoje é muito moderna, e as pessoas não têm mais a produção do alimento como tinha essa relação produção e consumo. Então passa a haver uma diferenciação entre o que é produtor e o que é consumidor. Então, ao longo do tempo, essas relações com o alimento vão trazendo mudanças, né? À medida que o homem se fixa em determinado terreno, próximo a rio, riachos, etc., ele faz com que ali surjam núcleos de habitantes que vão tribos, depois federações de tribos, e isso também traz um certo modelo de produção de alimentos, onde você tem uma expansão de áreas, e essas áreas, para serem cultivadas, necessitam de uma mão de obra mais abundante. E aí você traz a questão da escravatura. Então você tem aí, primeiro, os processos de diferenciação, né? A tecnologia, que traz a relação de poder, relação de um certo comodismo, vai trazer os processos de diferenciação entre os homens. Primeiro, os que têm e os que não têm. Quando você tem propriedade privada, você está eliminando quem não tem a propriedade. Depois você traz a própria relação
social de produção. Quem é o senhor da terra, o senhor dos meios de produção, e o escravo, que é a primeira relação aí de diferenciação produtiva entre os homens. Então você tem a relação de escravatura, então, onde o homem aí é a própria mercadoria, né? Se transforma na própria mercadoria, e o cara que detém os meios de produção, que é a terra, as águas, enfim, aquilo que ele dispunha naquela época. Então, esse processo todo vai afetando essa relação, e aí você, por uma necessidade de segurança, você precisa também de um aparato, vamos dizer assim, policial, não tinha o nome polícia na época, mas um aparato para resguardar a própria segurança daqueles bens que você acumulava. Com o passar do tempo, esse aparato passa a ser gradativamente desenvolvido, daí o surgimento de técnicas de guerra, né? E aí que perdura até hoje, né? Nós vemos aí o grande aparato policial, militar, que vão resguardar os direitos de propriedade dos países que têm e dos países que não têm, mas eu estou dando aqui um salto histórico enorme, mas isso é para a gente entender que a importância de estudar a história, mostrar que as coisas não acontecem assim de repente, nem por acaso, elas são decorrentes de processos que são frutos dos conflitos, né? As guerras expressam essa busca por mais terras, mais áreas férteis. Não é à toa que as invasões, os grandes processos de colonização, é tudo em busca de poder, né? De sobrevivência e poder. Uhum. Então, dentro dessa linha, professor, tem algumas questões também que influíram muito na nossa alimentação, como, por exemplo, o processo de colonização, né? Devido ao processo de colonização, nós mudamos muito os nossos hábitos alimentares, né? O José de Castro falava muito sobre a nossa alimentação e como ela era balanceada, né? De acordo com a nossa região, né? Com as condições da nossa região. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, né? Gostaria que o senhor comentasse isso. Em função desse processo de colonização, nós, por exemplo, introduzimos a farinha de trigo, né, no Brasil inteiro. Então, hoje, falar de comer pão é pão de farinha de trigo, né? E com isso nós passamos a abandonar hábitos culturais históricos da alimentação, como, por exemplo, o uso do inhame, da batata doce, né, de produtos da terra, né? E quando nós sabemos que o trigo é uma cultura de região fria, né, que não se produz em qualquer lugar, precisa de muito frio para se produzir trigo. No Brasil, é uma cultura característica dos 3 estados do Sul, e, portanto, essa influência colonizadora aí alterou, inclusive, esses nossos hábitos. O senhor podia comentar um pouco isso também? E foi proveitosa essa tua interferência, porque eu me lembrei agora de uma palestra que eu ouvi aqui há uns 15 anos, aqui no PADR, no programa de mestrado, de 2 franceses que vieram para cá e fizeram esse comentário, justamente esse comentário. Eles diziam que o Senegal, que era um país, não era um país de ponta do ponto de vista tecnológico, mas é um país agradável de se viver. Os agrônomos, quando se formavam lá, já iam direto para empregos, né? Saíam das universidades, iam se empregar nas comunidades, orientar os agricultores e etc. E até que vieram os europeus, né, e o francês, notadamente, e empurraram esse tipo de alimento aí que você mencionou, alimentos refinados, alimentos com base de trigo, né, farinha de trigo. E aí os senegaleses, que costumavam consumir batatas, inhames e outros alimentos bem locais, passam a absorver esse alimento exótico, originário de um país frio, de um clima quente, etc. E com isso há toda uma modificação, não só nos hábitos alimentares, porque aí ao trazer o trigo, eles trazem o trigo de forma estratégica bem barato, de forma que compita com os produtos locais, fazendo com que os agricultores passem a abandonar suas próprias culturas locais, né, primitivas, originárias, tradicionais, e passam a consumir produtos de fora, forâneos, né? E isso traz aí modificações evidentes na dieta e tal e tal. Eu estava ouvindo uma palestra na web
sobre a relação de hábitos alimentares e saúde, sobre os aborígenes na Austrália. Pois bem, os aborígenes australianos, eles, na medida que foram para os centros urbanos, eles passaram a ter diabetes, que é uma das doenças que mais graçam no mundo hoje. Hoje, eu estava ouvindo ontem uma pesquisa que crianças hoje até com 9 anos já têm diabetes, né? Então, coisa que no certo passado você tinha diabetes com uma fase já adulta e etc. E com raridade. Hoje em dia você tem, além de aumentar, intensificar a taxa de diabéticos, você tem cada vez mais crianças adoecidas com esse mal. Não só diabetes, mas câncer, por exemplo. Hoje em dia tem aqui hospitais aqui em Recife, né? Um hospital especializado em atendimento de crianças com câncer. Então, uma coisa terrível. Coisa, por exemplo, quando eu era menino, não ouvia nem falar nisso, né? É, pode ser até que fosse ignorância e tal. É evidente que a difusão da informação hoje é muito mais profusa, mas a gente constata estatisticamente que isso é verdadeiro, né? Então, sim, aí a questão dos aborígenes. Fizeram uma pesquisa lá, os cientistas ingleses, e disseram, olha, vamos fazer uma experiência. Voltem para os seus locais de origem, evidentemente, deram algum incentivo, eles voltaram, passaram a realimentar-se com produtos locais dos seus ancestrais e com 90 dias depois fizeram o exame de sangue e tal, eles teriam curado de diabetes. Para vocês virem que a questão da alimentação é uma questão fundamental para a manutenção da saúde. Por quê? Aí ele explica, foi até o Dr. Laí Ribeiro que explicou, dizendo que os aborígenes australianos eles têm lá um genes, que é um gene da economia, porque esses povos, ao se depararem com escassez de alimentos durante milhares de anos, eles adquiriram uma forma de se tornar mais econômicos, ou seja, os seus organismos se adaptaram a um processo de uma certa escassez. Gastam menos energia. Gastam menos energia. E quando você chega num centro urbano onde há uma profusão de alimentos, e alimentos exóticos do tipo farinha de trigo, quando você chega hoje numa padaria, por exemplo, ou no supermercado, só é o que você vê, você olha para um lado, olha para o outro, é só farinha de trigo branca, de péssima qualidade, né? Por exemplo, na Europa você ainda come farinha de boa qualidade, um trigo mais decente, você vê um pão integral e tal. Aqui no Brasil é uma lástima, você chega até restaurantes finos, né? Como foi uma vez aqui no restaurante de ponta aqui em Recife, o pão uma desgraça, um pão branco. Eu disse, rapaz, como é que você serve, você de origem europeia, não vê lá tanto pão delicioso e traz um pão desse tipo? Sim, então é isso. Aí quando eles vieram para o setor, para a área urbana, eles passam a adquirir doenças porque o organismo passa a ser saturado de alimentos em profusão. De péssima qualidade. De péssima qualidade, e aí é um alimento adoecedor. É verdade. Nós temos a satisfação de contarmos com a presença hoje no nosso programa do professor Romilson Marques Cabral, aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é um especialista nessa área de alimentação, que vem trabalhando e orientando trabalhos dentro dessa linha da alimentação natural, da produção orgânica. E a Rádio Web tem esse prazer, então, de receber aqui o professor Romilson. Nós gostaríamos de continuar nossa conversa pedindo que o senhor nos fizesse ou propusesse aos nossos ouvintes uma reflexão sobre as relações que podem ser estabelecidas entre a saúde do indivíduo e os seus hábitos alimentares. Coisa que o senhor já começou, né, com essa história dos aborígenes, né, que é super interessante, né, a gente compreender isso. Nós hoje vivemos numa sociedade, estranhamente, uma sociedade obesa, né? Estranhamente, eu digo porque não deveria ser assim, né? Mas, em função dos nossos hábitos alimentares, nós temos hoje um problema sério, né, na sociedade, que é a obesidade, tanto aqui no Brasil como em qualquer um dos outros países, né, que a gente conhece. Então, eu gostaria de pedir para o professor Romilson que fizesse também uma reflexão sobre isso, né, ou continuasse essa reflexão sobre saúde e hábitos alimentares. Aliás, saiu agora, nesses dias, uma reportagem que nós vamos aprofundar um debate sobre ela aqui na nossa rádio, sobre a produção de banana transgênica, né? E, segundo essa reportagem, essa banana vai ser testada na África, com humanos africanos que vão testar essa banana
Transgênica. Então, aí para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando quando estamos falando de alimentação. Então, eu lhe pediria uma reflexão sobre isso, né? A saúde do indivíduo e os seus hábitos alimentares. Eu sempre gosto de valorizar muito a história, né? E aí, o professor estava falando sobre a agroecologia e falou sobre a Revolução Industrial, que foi o grande salto, eu diria, um salto no abismo, sobre a questão das transformações alimentares no mundo. Porque a Revolução Industrial traz aí modificações no sistema de produção, dado as vantagens da máquina a vapor. Esse tipo de máquina leva a uma facilidade no transporte, navios a vapor, né? Você via que para chegar no Brasil, de Portugal para o Brasil, você passava 90 dias. Com um navio a vapor, imagine que 10% desse tempo, 9 dias, se chegasse ao mesmo destino. E aí você tem uma aceleração dos processos de transporte. Isso vai trazer modificações no armazenamento, na logística, né? E também as estradas, as ferrovias, né? Por exemplo, país como os Estados Unidos, país continental, você tem aí uma expansão das ferrovias que leva alimentos a grandes distâncias. Então, navio a vapor, ferrovias levam os alimentos de países com determinados hábitos para países mais distantes, com hábitos completamente distintos, né? E você tem aí uma modificação também do ponto de vista cultural e tecnológica, que é a chamada Revolução Verde, porque você tem um deslocamento de populações inteiras para as grandes cidades, para as indústrias, e isso é um abandono do campo. Em função desse abandono do campo, obriga aos produtores a melhorar a sua tecnologia para aumentar a produtividade, para suprir, primeiro, o aumento da população, a grande concentração de populações em áreas industriais, centros urbanos, né? E também o desfalque de populações que viviam em áreas rurais, que passam a conviver nas fábricas. E aí você tem, por necessidade de aumentar essa produtividade, você vem com máquinas, equipamentos e depois os produtos agroquímicos, né, que vêm saturar o solo, vêm contaminar o próprio alimento, né? Então você vê aí que a Revolução Industrial, eu diria que foi um marco assim, na transformação dos hábitos alimentares. Evidentemente que eu dei um salto, porque se você considerar aí os processos de comercialização, na medida que você leva para outros países alimentos e traz de lá iguarias como pimenta, açúcar e etc., como os europeus faziam, você passa também a modificar os hábitos dos próprios países colonizadores. E aí você passa a fazer essa troca de mercadoria, e isso leva aos primeiros impactos, eu diria, dessa coisa que é tão cara para os mais puristas, eu diria assim, de que procure, né, se alimentar de coisas mais próximas aonde você vive, né? Então, dizia lá o George Ozal, o macrobiótico, um dos fundadores da macrobiótica, coma produtos que estão ali no raio de 50 quilômetros, que são alimentos mais adequados à sua constituição física, ao seu clima, etc, etc. Então, igualmente a questão da sustentabilidade, né? Assim como eles são mais adequados para a saúde, né? Também com respeito à sustentabilidade ambiental, quanto mais próximos eles estiverem, a produção estiver do consumo, mais sustentável é o processo. Eu sempre falo para os meus alunos também, né? Quando a gente analisa a nossa agricultura orgânica, lá de Petrolina, por exemplo, que é orgânica, certificada, mas é vendida na Europa, por exemplo, né? O gasto energético desse sistema alimentar, né, como um todo, é elevadíssimo. Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, essa agricultura, por mais certificada que seja, ela não é sustentável ambientalmente. Daí surgiram, por exemplo, assim como a macrobiótica recomenda, surgiram, por exemplo, existem hoje os chamados movimentos de quilômetro zero. Então, os partícipes desse movimento quilômetro zero querem dizer o quê com essa ideia, né, do quilômetro zero? Vamos comer aquilo que estiver produzido mais próximo de nós, né? E aí há estudos, por exemplo, de um potinho de iogurte que rodou 7.000 quilômetros da produção do leite até o consumo final do iogurte. Então, isso é uma coisa absolutamente insustentável, né, do ponto de vista ambiental. Mas vamos seguir com o seu raciocínio, professor Romilson. A questão é que tudo é interligado, tudo está integrado, né? Então, se você vem com a lógica capitalista,
essa lógica que busca o lucro, né, ela é uma busca de produtividade, de redução de custos, né, de escala, porque à medida que você favorece o processo de acumulação, você lida com economias de escala, ou seja, grandes áreas plantadas, grandes áreas de produção, que no final termina fazendo com que haja redução de custos, né. Então você tem redução de custos por dois lados. Pela expansão de áreas, você tem uma economia de escala, como os economistas chamam, e pelo aumento de produtividade, pelo uso de técnicas cada vez mais sofisticadas, que vão levar a uma redução de custos. Com isso, você favorece que grandes massas consumam alimentos, né, que não são alimentos de boa qualidade, que vão terminar sufocando as produções que são mais localizadas, que você já tem uma redução de custo. Isso viabiliza você levar alimentos a grandes distâncias a preços competitivos com os mercados mais locais. Então você vê que uma lógica vai estar afetando uma outra lógica, que é a lógica do consumo bem localizado, etc. Alguém podia até sugerir eu ter pensado, mas esses caras estão loucos, né? Como é que você vai garantir o abastecimento de populações inteiras? Países como o Japão, por exemplo, que não é autossuficiente em alimentos, consumindo apenas alimentos a 50 quilômetros. É verdade, porque é como acabei de dizer, porque tudo obedece a uma certa lógica, é uma lógica deturpada, porque você termina concentrando populações em determinadas áreas. Por exemplo, se você olhar o mapa do Brasil, a grande concentração da população está na faixa litorânea, os interiores são de muito pouca população. Então você vê uma lógica industrial urbana que prevaleceu no Brasil, transporte rodoviário, que facilitou essa concentração aqui na área litorânea, faz com que você tenha a necessidade de trazer de longas distâncias alimentos que poderiam ser feitos de outra forma, né, mais localizados e mais próximos aos locais de produção e consumo. O capitalismo nos traz a hamburguerização, eu diria, ou a McDonaldização, que é o processo de você se alimentar em pé, rápido, você faz o alimento de forma rápida, seguindo a linha fordista de produção ali. Se você olhar um McDonald's, é uma coisa... série, né? Produção fantástica, né? Assim, os caras são muito rápidos, muito método, tempos padrões e tal, de produção de hambúrgueres, com origem duvidosa, né? Fala até nos componentes que compõem esses alimentos, e a gente fica a pensar sobre os componentes deles, mas que a lógica do sistema é ampliar e diversificar. Diversificar significa produtos cada vez mais sofisticados do ponto de vista de sabores, cores, né, odores, que fazem com que você procure se alimentar com esse tipo de artigo, né? Diz o professor Kikuchi, lá, nosso mestre da macrobiótica, que hoje a gente não consome alimentos, consome artigos, né? O velho Marx dizia que tudo se transformará em mercadoria, né? Não é à toa que hoje há um apelo enorme do marketing nas embalagens, nas formas como são expostos as mercadorias nos supermercados, com iluminação, incidência de luz, tudo para estimular o consumo, né? É verdade. E até os produtos químicos, que eu não tenho prova, eu não sou químico para dizer, mas há indícios aí, evidências disso, de que você tem uma estimulação do paladar para que você fique consumindo intermitentemente esses produtos, né? Não é por acaso a grande quantidade, por exemplo, de sódio que nós temos nos refrigerantes, na própria água mineral, né? Tem água mineral com 12% de sódio. Isso é para estimular que a gente beba mais, né? Então, é incrível isso. Se você tomar uma cerveja hoje em dia, você desconfia fartamente que isso seja verdade. Ninguém consegue tomar um gole de cerveja porque que não tenha outro gole, outro gole, outro gole. Não é questão do álcool, do alcoolismo, não. É questão dos aditivos que se botam secretamente, sei lá. A própria Coca-Cola, né? Coca-Cola, você vê crianças hoje viciadas, jovens viciados, adultos viciados em Coca-Cola. Eu, quando era menino, felizmente meu pai foi um cara iluminado nesse aspecto. Isso aqui não entra refrigerante. Refrigerante aqui só aniversário. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha informação, apesar de ser um homem simples, ele tinha uma informação sobre os males que fazem os refrigerantes. E ele dizia, Coca-Cola, para mim é para desentupir pia e desentupir banheiro. Eu já fiz a experiência, botei Coca-Cola na carne, destruiu a carne em pouco tempo, não sei o quê. E eu, como menino, aprendi aquele negócio e fiquei admirado com aquela história toda.
Mas hoje você vê pessoas aí, até eu diria, militantes aqui, eu conheço aqui um militante, eu digo, mas rapaz, você tomar Coca-Cola, o produto do capitalismo e tal. Mas, professor, eu não consigo sair do vício, eu sou viciado em Coca-Cola. É verdade. E cada vez mais, né, esses produtos causam problemas na nossa saúde, né? Tem um professor de Berkeley, nos Estados Unidos, que pelo menos 2 livros dele estão traduzidos aqui ao português. O primeiro que eu li é O Dilema do Onívoro. E, quando ele faz uma reflexão muito grande sobre a questão do nutricionismo, né? Ele fala que a questão da nutrição foi apropriada pelo capitalismo e transformaram tudo em pílula, né? Que se deixasse, se isso avançasse, ia chegar o tempo que nós íamos ser que nem astronautas, né? Nos alimentando só de pílulas. Mas ele, no segundo livrinho dele, o título é Em Defesa da Comida. E ele criou 10 regrinhas do que tu deve comprar, né, para se alimentar. E uma delas é impressionante, né? Ele diz assim, se tu vá com a sua avó no supermercado, aquilo que ela escolher para comer, pode ter certeza que aquilo é comida. Então, para ver como é que é a percepção, né, de hábitos, né, histórico e cultura, né, como o professor Romilson dizia, né, essa relação da cultura com a questão alimentar e, portanto, também influenciando nas questões biológicas, né? Então, isso é muito interessante. Nós vamos agradecer ao professor Romilson Marques Cabral pela contribuição importante aqui na Rádio Web Agroecologia e convidá-lo para a gente ter mais uma conversa sobre essa questão da alimentação e da alimentação saudável para brindar os nossos ouvintes com essas informações. Muito obrigado, professor Romilson, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, eu me lembrei aí dessa história da avó, que minha avó já com 80 anos, e ela, uma vez comendo banana, e ela disse para mim, hoje não se come mais banana como antigamente. Você vê que isso aí já faz aí uns 40 anos, porque o banana hoje não tem mais gosto, não tem sabor, é completamente diferente, ela é de carbureto, ela dizia naquela época que é um produto que acelera o processo de maturação, né? Então, é uma percepção de uma pessoa que tem uma certa tradição, porque hoje até isso as pessoas estão perdendo, né? Essa intuição, essa capacidade de saber o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Isso é o que é o mais desastroso, porque você às vezes fica dizendo, isso é conversa mole, isso é... Infelizmente há um processo de reversão nisso tudo, há uma coisa que é gradativa, é gradual, mas eu creio que a gente vai chegar a estágios superiores de desenvolvimento para entender essa coisa de forma mais educativa, eu diria, nessa relação com alimentos. Mas isso é uma coisa que a gente pode conversar nos futuros diálogos aqui que nós tivermos aqui. Certo. Muito obrigado, professor Romilson. E deixamos nossos ouvintes com a esperança aí de um novo programa dentro dessa linha de pensamento da alimentação saudável. Você ouviu a coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor Dr. Francisco Roberto Caporal. Dúvidas, sugestões ou comentários pelo e-mail caporalfr@gmail.com. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/nac.frpe.